Eu já tô velha demais pra guardar segredo dentro do peito. O coração da gente vai ficando cansado, sabe? Vai ficando apertado com o que nunca foi dito. Por isso resolvi contar minha história. Não é pra me fazer de vítima, nem pra julgar ninguém. É só porque, no fim das contas, tem coisa que precisa ser dita, nem que seja só uma vez na vida. Meu nome é Benedita, mas me chamam de Dita desde menina. Nasci no interior de Minas, num lugarzinho que hoje nem aparece mais no mapa, lá pros lados de Lagoa Dourada. Era tudo de terra batida, um terreiro grande na frente da casa, rede armada entre 2 paus de jabuticabeira e o cheiro de pão no forno a lenha, que era o que anunciava o dia. A vida era simples e eu pensava que todo mundo vivia igual. Minha mãe, Dona Maria do Carmo, era dessas mulheres caladas, de mão firme. Ela não chorava nunca, nem quando se cortava ralando mandioca ou quando meu pai sumia por 3 dias de farra. Era seca nas palavras, mas sabia acolher no jeito de cuidar. Já meu pai, bom, ele era vento. Aparecia e desaparecia. Nunca soube muito o que esperar dele. Cresci aprendendo a ouvir mais do que falar. Isso a mãe me ensinou. Mulher que fala demais vira assunto da boca dos outros. Então eu só observava. Observava o jeito como ela ficava olhando para o fogão depois de acender o fogo. Como se tivesse esperando alguma resposta das brasas. Eu não entendia, só achava estranho. Foi num desses dias que eu achei o diário dela. Eu tinha uns 10 anos e estava brincando de casinha debaixo da cama. Sim, debaixo mesmo. Porque era ali que eu fazia minha casinha de boneca. Mexendo nos panos, vi uma caixinha de madeira toda trancada com barbante. Não resisti. Abri. E lá estava ele. Um caderno velho, encapado com um retalho florido, onde minha mãe escrevia. Coisas soltas, frases quebradas, algumas páginas arrancadas. A maioria dos textos começava com "Preciso lembrar que..." ou "Ninguém pode saber que..." E então, parava. Como se ela desistisse de escrever no meio do pensamento. Na época, eu nem entendi direito o que era aquilo. Só me deu uma gastura, uma sensação ruim na barriga. Deixei tudo como estava e nunca mais mexi. Mas o que eu não sabia é que aquele diário seria a chave de tudo que um dia eu viria a descobrir. Minha infância foi cheia de ausências que ninguém explicava. Eu nunca tive avó, nem avô. Ninguém da parte da mãe vinha visitar. A gente não tinha retrato antigo na parede, nem história de família para contar. Quando eu perguntava por que a gente não visitava os parentes, a mãe desconversava. Às vezes dizia que era porque moravam longe. Outras, que estavam mortos. Mas sempre parecia que ela estava escondendo alguma coisa. Com o tempo, fui parando de perguntar. Criança entende o que não pode ser dito. E assim, cresci com esse buraco. Um silêncio que não fazia barulho, mas que pesava como pedra no peito. Eu tentava preencher com a vida, com as coisas simples. Aprendi a costurar cedo, a fazer pão, a cuidar de galinha. Mas tinha dias que eu olhava para minha mãe e via aquele olhar perdido no fogo, como quem conversa com as cinzas. Foi só muitos anos depois, muitos mesmo, que tudo começou a se encaixar. Mas aí, já era tarde. A adolescência chegou feito tempestade em dia de calor, de repente e com muito barulho. Eu tinha 14 anos quando comecei a perceber que o mundo não era tão pequeno quanto o nosso terreiro. A escola do povoado só ia até o primário. E depois disso era ficar em casa, aprender o que toda mulher precisava saber. Fazer comida, lavar roupa no tanque de pedra, preparar o enxoval. Só que eu queria mais. Tinha um moço que vinha de fora, professor substituto seu Armando. Ele dava aula na cidade e, vez ou outra, substituía alguém na escola rural. Foi ele quem me deu um livro chamado O Primo Basílio, escondido dentro de um embrulho de papel.
Disse que eu devia ler com cuidado, porque era coisa de adulto. Eu li debaixo do lençol, à luz de lamparina. Ali começou a nascer em mim um tipo de inquietação que eu nem sabia dar nome. Comecei a me perguntar por que a mãe era daquele jeito. Por que ninguém falava sobre nada? Por que parecia que a gente vivia num mundo onde a verdade era perigosa? Um dia tomei coragem e perguntei de novo. Mãe, a senhora teve mãe? Ela parou de mexer a colher de pau dentro da panela e só disse: Tive, ué, todo mundo tem. Mas como ela chamava? Isso já não interessa mais. E por que não tem retrato dela? Porque tem coisa que a gente guarda é no silêncio, Benedita. Nem tudo precisa de foto para existir. Depois disso, ela foi pro quarto e não falou mais comigo aquele dia. Foi aí que desconfiei que a primeira mentira da minha vida tinha vindo da mulher que me ensinou a não mentir. E isso doía de um jeito esquisito. Não era raiva. Era um tipo de tristeza que não tinha onde pôr. Aos 16, me apaixonei por um rapaz da cidade vizinha. O nome dele era Lúcio. Trabalhava na venda do tio e vinha entregar mantimentos na roça. Era gentil, tinha olhos castanhos claros e sabia escutar. Foi com ele que dei meu primeiro beijo, lá atrás do galinheiro. Quando minha mãe descobriu, surtou. Disse que eu estava me perdendo, que homem da cidade não prestava, que eu não sabia de onde vinha aquele sangue. Foi a primeira vez que ela gritou comigo, com força. Me proibiu de sair de casa por semanas. Depois desse dia, comecei a prestar mais atenção nas palavras dela, principalmente nas que ela não dizia. E descobri que havia um padrão. Sempre que algum assunto esbarrava em passado, família, história, ela se calava. A mãe que sempre me dizia que quem cala, consente, se afundava num silêncio que berrava. Comecei a sonhar com uma mulher que me chamava de minha florzinha, coisa que minha mãe nunca disse. Sonhava com cheiro de perfume doce, música de vitrola, uma voz de moça que cantava pra mim. Acordava chorando, mas sem saber por quê. Aos 18 anos, achei de novo o diário escondido. Estava no mesmo lugar, mas com páginas novas. E numa delas, li algo que nunca mais esqueci. Se um dia a Benedita souber, que me perdoe. Fiz o que achei que era o certo para protegê-la. Mas a verdade tem vida própria. Uma hora ela vai bater à porta. Fiquei com aquilo martelando na cabeça. O que a mãe tinha feito? De que verdade ela estava falando? E por que justo eu precisava perdoar? Naquela noite não dormi. E no outro dia, fui até a vizinha mais velha do povoado, Dona Zulmira, uma mulher de quase 90 anos que vivia sozinha e dizia que já tinha visto tudo na vida. Cheguei lá com as mãos tremendo. Dona Zulmira, a senhora conheceu minha avó? Ela me olhou como quem revive um fantasma. Ah, minha filha, é isso que tua alma anda buscando, né? Então senta. Porque tem coisa que nem a terra conseguiu enterrar. Dona Zulmira me mandou sentar na cadeira de palhinha, debaixo da sombra do pé de manga. Ela já estava com a pele toda enrugada, os olhos meio apagados, mas a voz... a voz ainda tinha firmeza de quem sabe demais. Ela não olhou direto para mim. Ficou encarando os passarinhos no fio de luz e disse: Eu pensei que esse dia nunca ia chegar. Mas chegou. E chegou porque a verdade tem hora. Tem relógio próprio. Quando ela bate, não tem como trancar a porta. O coração parecia que ia sair pela boca. Tua avó se chamava Antônia. Era uma moça bonita, cheia de sonhos. Dessas que queriam voar fora da asa. Morava em Barbacena. Tinha talento para costura e para canto. Diziam que a voz dela era coisa de rádio. Mas a cidade era pequena e o povo, língua grande. Fez uma pausa e suspirou fundo. Ela engravidou nova e o pai
Era um homem importante da região, casado. Quando souberam da barriga, quiseram abafar tudo. A família escondeu a moça por meses numa casa longe da cidade, esperando que o bebê nascesse e fosse dado para adoção. Mas Antônia não quis. Ela fugiu. Fugiu? Perguntei num fio de voz. Fugiu com um homem bom, mas pobre. Um roceiro que trabalhava na construção da estrada. Foi com ele que ela apareceu aqui, nesse vilarejo, com a menina no colo. Tua mãe, Maria do Carmo. Meu corpo gelou. A sensação era de estar escutando a história de outra pessoa. Mas por que minha mãe nunca falou nada? Porque o passado dela virou uma prisão. O tal homem que ajudou Antônia morreu num acidente 2 anos depois. E tua avó? Ela não suportou a pressão. Dizem que entrou numa tristeza funda. Começou a falar sozinha, a ter uns apagões. O povo dizia que era fraqueza da cabeça. Internaram ela num hospício, em Barbacena. Me faltou o ar. Ela ficou lá? Ficou até o fim dos dias. E tua mãe, ainda menina, foi trazida de volta pra cá. Criada por uma parenta distante, que nunca foi de carinho. E desde então, Maria do Carmo fez de tudo para esquecer que teve mãe. Silêncio. Um silêncio pesado, mais pesado que o mundo inteiro. Voltei para casa com a cabeça latejando. Não consegui comer, nem dormir. O nome Barbacena martelava no peito feito sino de igreja. O diário da minha mãe. Os sonhos com a mulher que me chamava de Florzinha. O jeito como ela evitava qualquer afeto. Tudo fazia sentido agora. No outro dia, sem falar nada para ninguém, fui até a estação de ônibus. Peguei o primeiro que ia para Barbacena. Cheguei com a roupa ainda cheirando a terra vermelha. Na cidade, procurei o hospital antigo. O tal Colônia. Já tinha virado museu de memória. A moça que cuidava da recepção estranhou quando eu pedi para ver os arquivos. Muitos registros se perderam, disse ela. Mas se a senhora souber nome completo e data provável, posso tentar procurar. Escrevi Antônia Batista de Souza. E o ano? 1942. Ela desapareceu por uns minutos. Voltou com uma caixa de papelão e um envelope marrom, encardido pelo tempo. Tem um caderno aqui. Deve ter sido dela. Encontrei entre os pertences guardados. Tremi. As mãos suavam. Abri. E ali, naquele caderno com caligrafia parecida com a minha, estavam os versos mais tristes que já li. Poemas simples. Cartas para uma filha que ela nunca esqueceu. Maria, minha florzinha, perdoa a tua mãe por não ter sido forte o bastante. Se um dia você me procurar, quero que saiba que todo o amor que não consegui te dar, eu guardei aqui. Você tem meus olhos, meu sangue, minha esperança. Chorei ali mesmo. Sentei no chão do arquivo e chorei como criança. Porque entendi tudo. Porque minha mãe era só o espelho da dor de uma mulher que nunca teve chance de ser inteira. E porque eu era o elo perdido entre 2 mulheres que o tempo quis separar. Mas eu não ia deixar a história acabar ali. Voltei para casa com o caderno da minha avó dentro da bolsa, como se carregasse o coração de uma mulher inteira. Um pedaço de alma, um pedido de perdão que atravessou décadas em silêncio. Cada frase que ela escreveu ecoava dentro de mim com força. Como pode alguém amar tanto, mesmo sem poder criar? Na estrada de volta fiquei olhando os campos passarem pela janela do ônibus, lembrando da minha infância e de todos os silêncios da minha mãe. Comecei a entender o porquê da frieza dela. Ela não sabia ser diferente. Cresceu sem abraço, sem colo, sem história contada antes de dormir. Cresceu com vergonha de existir. Quando cheguei em casa, ela estava no quintal, mexendo nas hortas, com o lenço amarrado na cabeça. A pele queimada do sol, as mãos fortes, calejadas, e uma solidão que sempre morou no olhar.
Mãe, precisamos conversar. Ela nem levantou os olhos. Sobre o quê? Sobre a sua mãe. Foi como se eu tivesse falado uma blasfêmia. A enxada parou no ar. Ela ficou dura, como uma pedra. Já te disse uma vez. Tem coisa que é melhor esquecer. Mas não é só sua história, mãe. É a minha também. É meu sangue. Eu fui até Barbacena. Ela largou a enxada. Você não tinha esse direito. Tenho sim. Tenho o direito de saber de onde vim. De saber por que fui criada no silêncio. Na culpa. Tenho o direito de conhecer minha avó. Ela começou a tremer. Nunca vi minha mãe daquele jeito. Parecia uma criança, acuada. Você não entende, disse ela. Eu tentei enterrar tudo isso. Passei a vida fugindo daquele nome, daquela dor. Do medo de enlouquecer também, igual a ela. Eu achava que se eu nunca falasse, nada me alcançaria. Mas não adiantou. Ela caiu sentada no banco do terreiro, com os olhos marejados. Eu tinha só 7 anos quando a levaram embora. Ela gritava o meu nome. Dizia que era culpa minha se ela ia sumir. Não era verdade, eu sei. Mas uma parte de mim acreditou. Me senti amaldiçoada, Benedita. E depois disso, ninguém mais me quis. Fui criada por gente dura, que dizia que mulher que vem de doida tem que andar na linha. Abracei minha mãe. Pela primeira vez em muitos anos, senti que ela precisava daquele abraço. E ela chorou. Chorou como quem limpa uma casa velha por dentro. Eu achei que te protegendo da verdade estava te salvando, mas te privei de uma parte sua, né? Salvou como pôde, mãe. Mas agora tá na hora da gente costurar o que foi rasgado. Demorou. Não foi num dia nem numa semana. Mas a gente começou a conversar. Pouco a pouco ela foi contando o que lembrava. E eu lia para ela os trechos do caderno de Antônia. Era como juntar retalhos. Um vestido novo feito de pedaços antigos. E foi nesse tempo que minha mãe começou a mudar. Passou a fazer café cantando baixinho. Plantou flores no quintal. Deixou um retrato antigo na estante. Um que ninguém sabia que ela guardava. De uma moça com cabelo preso e olhos tristes. Era Antônia. Foi também nesse tempo que comecei a escrever. Como se a dor que vinha de gerações quisesse, enfim, virar palavra. Comecei a anotar minha própria história, meus sentimentos, meus silêncios, meu recomeço. E com isso nasceu um desejo novo de ser mãe. Mas de um jeito diferente. De dar ao meu filho ou filha tudo que minha mãe não pôde me dar. E tudo que minha avó quis dar, mas não deixaram. Quando engravidei, minha mãe já era outra mulher. Estava mais leve. Ficava deitada na rede, tricotando sapatinhos. Falava com o bebê na barriga como se quisesse recuperar o tempo perdido. Um dia me disse: vai ver. Deus deixou a gente viver tanto assim pra gente costurar esse amor, fio por fio. E eu entendi. Às vezes é preciso 3 gerações pra curar uma ferida só. Minha filha nasceu num dia de chuva miúda, dessas que deixam o cheiro de terra forte e fazem o fogão a lenha parecer mais quente que o normal. Quando escutei o primeiro choro, parece que tudo que minha mãe, minha avó e eu carregamos de silêncio desabou. Era como se aquela vozinha recém-chegada tivesse o poder de limpar a dor do mundo. Dei o nome de Antônia. Foi minha forma de costurar a história. Não com nó, mas com laço. E quando contei isso para minha mãe, ela chorou de novo. Mas já não era um choro pesado. Era um choro de paz. Que ela nunca precise esquecer quem é, disse minha mãe, com a mão enrugada acariciando o pezinho do neném. Criar a Antônia foi o maior desafio e a maior dádiva da minha vida. Cada vez que ela dava um passo, eu sentia como se muitas mulheres estivessem caminhando junto. Eu me esforcei para ser diferente,
Contei histórias, mostrei fotografias, falei de onde ela veio. Nunca deixei que o medo ou a vergonha costurassem nossas conversas. Minha mãe, já mais velha, passou a ser chamada de Vó Carmo. Virou doceira de mão cheia, especialista em goiabada cascão e pão de queijo. A Antônia cresceu ouvindo causos no colo dela, deitada na rede com cheiro de mato e broa quente. E um dia, quando a menina já tinha uns 8 anos, me perguntou: Mãe, por que você me deu o nome da bisavó? Respirei fundo e disse: porque o nome dela foi escondido por muito tempo. E ele merecia voltar pro mundo com amor. Você carrega o nome de uma mulher que foi forte, mesmo quando chamaram ela de fraca, que cantava, escrevia, sonhava, mesmo trancada num lugar sem janelas. Antônia sorriu. E depois disso passou a dizer que ia ser escritora. Para contar as histórias que ninguém quis ouvir, ela dizia. Hoje, vendo minha filha adulta, casada, com seus próprios filhos, percebo o quanto uma decisão, como dar um nome, pode mudar o curso de uma família. E eu me tornei avó. É por isso que tô contando tudo isso agora. Porque minha neta me perguntou por que sua mãe se emociona quando ouve música antiga. E eu percebi que chegou a hora dela saber. Porque uma história só vira sabedoria quando passa adiante. A gente vive achando que o tempo vai curar as dores sozinho. Mas o tempo só passa. Quem cura é a coragem. Coragem de olhar para o que foi escondido, de perdoar o que não teve explicação, de amar o que foi negado e de deixar a vida ser vivida com verdade. Então, minha filha, minha neta, quem quer que escute isso um dia, escute com o coração, porque o que minha mãe escondeu, ela escondeu por dor, e o que eu descobri, eu conto por amor. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que também carrega silêncio no peito. Às vezes a verdade que cura precisa de quem tenha coragem para ouvir. E se quiser escutar mais relatos assim, pode voltar sempre, porque o coração de vó tem sempre espaço para mais um.